Você está com dificuldade de ganhar dinheiro de forma consistente operando day trade? Então, a lição desse vídeo pode te ajudar a te colocar no caminho certo. Meu nome é Felipe Urbano, eu sou trader há 15 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar o replay de um trade no Bitcoin que a gente fez ao vivo na Sala Internacional. Se você quiser saber mais sobre esse projeto da Sala Internacional e operar comigo todos os dias, o link está na descrição do vídeo. Então, aqui na tela nós temos o gráfico do Bitcoin. Primeira coisa, se você está com dificuldade de acertar os trades, de fazer boas operações, né? Você está em uma sequência negativa, presta atenção nisso aqui. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente senta a bunda na cadeira e vai analisar um gráfico? Primeira coisa, vai lá para o gráfico diário. Você opera 5 minutos? Opera 5 minutos. Vai lá no gráfico diário. Muito bem. Agora eu vou te pedir uma licença poética aqui para tirar esse candle. A gente está na ferramenta de replay aqui do TradingView, mas ele não consegue pegar o candle, tirar o candle que eu queria. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse candle aqui, porque era mais ou menos isso aqui que a gente estava vendo no dia, né, nesse dia aqui, na sala ao vivo, quando a gente estava analisando o mercado. Esse candle aqui ainda não existia. O que a gente estava enxergando aqui no gráfico diário? Ora, Bitcoin claramente numa tendência de baixa forte, né? Fez um movimento de queda aqui nos últimos dias e estava em processo de pullback, próximo de testar a média de 9. Ou seja, tendência de baixa pullback, o que a gente espera depois disso? A continuidade da queda, certo? Poderia ele continuar aqui para cima, esse processo de pullback, para vir testar a média de 20? Poderia. Mas, a partir desse ponto aqui, né, como ele já veio testar a média de 9, já fez 2 candles de recuo, ele pode sim estar pronto para retomar o movimento de queda. Então, o meu viés aqui para o gráfico diário é de venda. Muito bem. Vamos agora descer um pouquinho. Vamos para o gráfico de 4 horas. Ó, a gente vê também um movimento de queda e uma pequena consolidação aqui, né? Não conseguiu perder esse fundo, mas também não conseguiu superar esse topo. Se a gente pegar uma retração dessa última perna aqui, uma retração de Fibonacci, desse último movimento, a gente vê que ele veio testar aqui a retração de 61, fez 2 toques aqui, tá sentindo essa retração como resistência, a média de 20 como resistência, né? Tentou romper aqui a média de 20, não conseguiu, voltou para baixo. Então eu tenho um viés aqui não tão baixista como o gráfico diário, que a tendência é de baixa bem significativa, mas eu tenho um movimento um pouco mais lateral aqui, né? Por causa desses testes aqui de topo e fundo, mas com um viés macro aqui de baixa, porque eu venho de um movimento de baixa, as médias estão caindo, as médias estão alinhadas, então eu tenho um viés neutro para baixista aqui, combinado? Muito bem. Agora eu desço mais um pouquinho, vamos lá para o gráfico de 60 minutos, gráfico de 1 hora. Ó, aqui a gente fica mais evidente esse movimento lateral, concorda comigo? E aqui também a gente pode fazer o mesmo exercício. Poxa, ele está lateral, tem uma perna de baixa aqui, vamos traçar uma retração desse último movimento de queda. E ó, a gente também vê que ele testou a última retração aqui, né? Retração de 76,4. Então ele fez um movimento de queda, está fazendo um movimento de recuo aqui, um movimento mais lateral, mas não está conseguindo ganhar força aqui, né? Fazer um pivô de alta ainda para sinalizar a continuidade daquele processo de pullback lá no gráfico diário. Né? Ele está agora, principalmente aqui nas últimas horas, ó, um movimento mais lateral, depois de testar uma resistência, né? Movimento de queda, testou aqui a resistência, retração de Fibonacci, e está sinalizando aqui a retomada do movimento de queda, mas no momento, nas últimas horas, está lateral, certo? Então você vê que desde o gráfico diário até aqui o gráfico de 60 minutos, eu tenho um viés baixista ou neutro para baixa, certo? Eu tenho um viés comprador aqui, vou pensar em compras imediatamente aqui, de forma alguma. Por enquanto, não tem nada aqui que me sinalize compras. E tem alguns indícios que me sinalizem venda. Legal, muito bem. Vamos agora lá no gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos, eu tenho o que aqui? Ora, posso ver aqui que eu ativei um espelhamento, né, um padrão de espelhamento, que é um movimento forte para baixo, seguido de um movimento forte para cima. Né? Esse espelhamento foi rompido até, ativou aqui um padrão de alta, que sinaliza compra, mas esse padrão não é necessariamente operável
baseado no que a gente acabou de ver nos gráficos mais longos. Então a gente não vai querer buscar por sinais de compra aqui nesse momento. Não por enquanto não, tá? Muito bem. Esse padrão aqui falhou, né? Claramente aqui dá sinais de falha, porque teve o rompimento aqui que foi imediatamente negado, perdeu o fundo, fez inclusive já um pivô de baixa aqui, né? Tentou fazer um pivô de baixa, ele não confirmou exatamente o rompimento desse fundo aqui. Então ele está sinalizando baixa aqui no movimento lateral também no 15 minutos, correto? Nos 5 minutos a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa. Tá? Aqui a gente consegue ver mais aquele pivô de baixa, né, que lateralizou depois aqui, até num cenário de um triângulo, uma contração de preço aqui. Certo? Então eu tenho um viés de baixa, mas não tenho nenhum sinal ainda para atuar nem na compra nem na venda, porque eu estou com o mercado lateral. Agora, nesse momento aqui do gráfico, são exatamente 9h55, 10 horas da manhã, e eu vou soltar o replay aqui para a gente ver juntos como é que foi a evolução desse trade, tá? Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui para a gente poder acompanhar mais rápido. Ó, muito bem. Então, ó, tenho aqui, o mercado até já acelerou mais do que eu queria aqui, mas tudo bem. Aqui, ó, 10h30, temos a abertura do mercado americano, que estava nesse dia aqui ainda, se não me engano, abrindo às 10h30, né? Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele abre 11h30, horário de Brasília, mas eu acho que aqui ele ainda estava abrindo às 10h30. A gente vê que tem um pico de volatilidade aqui, uma mudança no ritmo do mercado, né? Que entra mais fluxo, entra mais volatilidade. Então a gente tem um movimento lateral, uma congestão aqui, tentou romper para cima, não conseguiu e fez o quê? Rompeu para baixo. Rompeu para baixo essa lateralidade. Poxa, se eu já tenho um viés de baixa lá do gráfico diário, lá do gráfico de 4 horas, lá do gráfico de 1 hora, e o mercado nos 5 minutos rompe uma congestão, uma lateralidade para baixo, esse é um sinal gritante de venda, certo? Vamos aqui, nesse momento, ligamos o alerta na sala. Falamos, olha, qualquer pullback desse movimento nos interessa para vender. Qualquer pullback agora é interessante. Daria para entrar no próprio rompimento aqui, vender a perda da mínima desse candle? Daria. Mas aí onde você ia colocar o stop? Né? Um stop aqui seria talvez um pouco arriscado. Você colocar o stop aqui ou aqui, já fica um stop, na minha visão, muito longo. Né? Porque aí você precisa de um movimento muito grande aqui, né, para baixo, para pegar uma vez o seu risco só. Então, eu prefiro, e lá na sala a gente conduz assim, esperar por uma oportunidade melhor, com um risco-retorno mais adequado. E aí, o mercado faz mesmo um movimento de baixa, desenvolve aqui uma perna de queda, né, e a gente está monitorando. Ó, a gente está monitorando aqui. Está fazendo um pullback, ótimo, exatamente o que a gente queria. Né? Um pullback nessa região aqui rompida é melhor ainda, testando a média de 20, perfeito. Tá? É o que a gente está procurando. Aí o mercado faz isso aqui. Nos brinda com esse maravilhoso sinal de venda, testando a média de 20, testando a média de 50, fechando abaixo da média de 9, rompendo uma lateralidade, né? Alinhando as médias depois de um rompimento significativo, com um viés de baixa nos gráficos maiores. Gente do céu, isso aqui chama-se tempestade perfeita. Eu tenho tudo alinhado a meu favor. Todos os critérios, desde o micro até o macro, alinhados ao meu favor, a favor dessa operação, a favor dessa venda. Concorda comigo? Vamos ver o gráfico de 15 minutos, como é que tá. Olha só o gráfico de 15 minutos. Eu não sei se é exatamente essa barra, né? Se o momento do 5 é esse momento do 15 por causa do replay aqui, mas olha como é que tá mais ou menos o cenário gráfico do 15. Né? Olha como é que tá o cenário do 60. Tudo muito bem alinhado para nossa venda. Então aqui, gente, não tem o que discutir. É venda na perda mínima com stop na máxima. Você pode até, e ó, uma dica aqui já mais um aperto de parafuso aí, né? Ao invés de colocar o stop logo acima da máxima do candle que gerou o gatilho, você pode colocar ele um pouquinho mais para cima, acima da média de 200, que aí você ganha uma camada extra de proteção, tá? E não vai, você vai pagar um pouquinho mais, né? Vai pagar um seguro aí, um custo do seguro,
para ter uma proteção extra aqui da média de 200, tá? Pode ser feito isso sem problema nenhum, é até uma atitude aqui inteligente de ser feita, tá? Aí, meu amigo, é esperar o trade acionar. E aqui ele acionou, certo? Então, estamos vendidos nesse momento no Bitcoin. Qual que é o alvo dessa operação? Bom, aí a gente pode ir lá nos gráficos mais longos e fazer o seguinte, traçar aqui uma retração de Fibonacci dessa perna de alta, certo? Podemos ter aqui um alvo na retração de 61, perto de 90.200, pode ser um alvo de realização parcial. Um alvo generoso seria até o teste desse fundo aqui, né? Aí já seria um alvo bem mais longo. Então a gente tem isso em mente, ó. Um alvo aqui na retração de 61, um alvo aqui no fundo anterior, certo? Nesse fundo principal aqui, vamos dizer assim. Então, temos aqui os alvos, ó, um ótimo alvo aqui, vamos ver o que a gente tem de risco-retorno aqui, ó. Então, a linha azul é onde a gente faz a entrada, a linha vermelha é onde a gente tem o nosso stop e as linhas verdes aqui são possíveis regiões de alvo. Então, ó, o primeiro alvo da retração de 61 é exatamente 2 vezes o risco. Ó. Um alvo de 2 R's. Consegue enxergar aqui? Ó? 2R. Né? Então tem 1R, 2R, 3R, 4R e assim por diante. É um ótimo alvo para você pelo menos fazer uma realização parcial de metade da posição, 1/3 da posição, 2/3 da posição. Aí é com você, como você define o seu método de condução. Vamos ver como é que esse trade desenrolou? Então, já batemos aqui, quase batemos uma vez o risco, ainda não. Vamos avançar. Então, vamos seguir. Ó, coisa linda, batendo já muito próximo aqui do nosso alvo. Pegou no alvo, pelo menos uma realização parcial aqui, cabe fazer. Tá? Então você realiza aqui metade da posição, por exemplo. Aí o mercado corrige, testa a média de 9, volta a cair, testa de novo. Você está vendo como aqui é uma região relevante? Está vendo como foi um alvo inteligente aqui, a gente realizar pelo menos uma parcial aqui, ou você pode até realizar total, né? Fechar a operação aqui, é possível também. Mas você vê que a gente acertou na nossa análise aqui, ó. É uma região que está travando o preço. Vamos dar sequência. Mais um teste, rompeu. Rompeu essa região depois de testar várias vezes, poxa, agora é provável que ele siga, venha pelo menos testar aqui a retração de 76. O stop que estava no 0 a 0 já pode vir agora para cima dessa máxima aqui. Você já protege mais uma camada de lucro aí. Oh, beleza. Foi embora. 3 vezes o risco. Oxi. Testou a retração de 76, passou reto e era esperado até que ele passasse reto mesmo. Por quê? Aqui já vai uma dica também sobre Fibonacci. Se o mercado cai reto e ignora a retração de 61, você pode esperar que ele vai testar 76 e provavelmente vai respeitar aqui, pelo menos temporariamente, fazendo um recuo. Se ele testou aqui, respeitou 61 e depois rompeu, provavelmente ele vai passar reto em 76. Então agora, pessoal, o nosso alvo é aqui embaixo. Tá? É aqui embaixo. Então, se o mercado bater aqui, dá até para realizar total e encerrar a operação. Tá? E a gente vai conduzindo a posição restante a cada novo topo formado. Beleza? Caindo, 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 bum. Olha que coisa maravilhosa. Testou o fundo anterior, 6 vezes o risco. Para mim, aqui, trade encerrado. Tá? Trade encerrado. Fez uma excelente perna de baixa, esticou, ficou longe das médias móveis, está longe de todas as médias. Então, para mim, aqui é trade encerrado. Vamos ver, só de curiosidade, o que ele fez aqui? Testou, ó, respeitou temporariamente aquele patamar, rompeu e vai caindo, galera. Olha o poder de ter alinhado o macro com o micro. Foi isso que a gente fez. Ó, bateu. Vamos pausar esse momento para você ver o seguinte. Olha quanto que ele chegou a dar de retorno.
10 vezes o risco. 10 vezes o risco. Tá? Aí aqui depois eu acho que ele fica mais lateral e não evolui tanto mais, tá? Aí o mercado ficou lateral, né? Descansou e depois reverteu. Olha que trade maravilhoso. Olha onde foi a nossa entrada. Esse tipo de movimento acontece quando você tem o alinhamento do micro com o macro. Então, se você está fazendo trades ruins, se você não consegue, de forma alguma, pegar operações como essa, que desenvolvem, que te pagam 6, 8, 10 vezes o risco, significa que você não está alinhando todos esses time frames. Você não está alinhando o ciclo, que eu chamo de ciclos de mercado. Então, ter esse alinhamento, essa confluência, é muito importante para você pegar grandes movimentos como esse. Essa é a grande lição desse vídeo. Sempre que você sentar para operar qualquer gráfico, mesmo que seja nos 5 minutos, mesmo que seja nos 2 minutos, comece a sua leitura no gráfico diário. Faça sempre essa pergunta. Faça sempre essa pergunta. Qual é o movimento mais provável agora para esse gráfico? Por exemplo, vamos cobrir aqui, ó. Qual é o movimento mais provável agora, depois de romper aqui, acionar um pivô de baixa aqui e fazer um pullback próximo das médias? Qual que é o movimento mais provável aqui, pessoal? Eu estou numa tendência de baixa, abaixo das médias, testando a média de 20, com a média de 200 aqui como resistência. Todas as médias viradas para baixo. Acabei de fazer um pivô de baixa, estou fazendo um pullback. Qual é o movimento mais provável aqui? É continuar subindo ou é desenvolver um movimento de queda? Então, a partir desse dia, você começa a buscar por vendas. E no intraday, você vai achar muitos gatilhos de venda durante essa perna de queda. Muitos. E todas as compras que você tentar fazer aqui serão estopadas, ou boa parte delas, porque o mercado não está alinhado o macro com o micro. Sacou? Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para você receber mais conteúdo como esse que agrega valor de verdade para a evolução do trader. Conte comigo e até o próximo vídeo.